Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geriatria e hoje eu vou falar para vocês sobre promoção à saúde e vacinação do idoso. Bom, o que é que vocês têm que saber para a prova de residência? Os pilares do envelhecimento ativo, pela World Health Organization, são participação do idoso na comunidade, manutenção da saúde, não sem doenças, mas com doenças controladas e que permitam o idoso participar na sociedade ativamente e a segurança do idoso. Bom, essa lei de 94, regulamentada pelo decreto aí de 1996, criou a Política Nacional do Idoso. Você tem que conhecer isso. São ações que vão visar assegurar os direitos sociais dos idosos, criando condições para promover a sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. O que cair para vocês relacionado à promoção da saúde do idoso visa isso, a autonomia do idoso, a participação dele na sociedade e a integração, tá? Para que ele viva de uma maneira autônoma. Afinal de contas, o envelhecimento populacional, está acontecendo, então a expectativa de vida hoje em dia é de 75 anos e meio, então a gente quer idosos independentes e participativos dentro da comunidade. Se cair uma questão, com certeza vai abordar sobre isso. Bom, então, a gente visa o quê? A promoção do envelhecimento saudável, mantendo a capacidade funcional, isso é o mais importante, tá? Assistindo às necessidades de saúde do idoso e, claro, recuperando a sua capacidade funcional. Aquele idoso que fraturou o fêmur tem que voltar a andar, tem que voltar a ser independente, a morar sozinho, a cuidar das próprias coisas. Tá? Então, a gente tem os 3 níveis de prevenção: a primária, secundária e a terciária. Lembra? Prevenção primária antes do adoecimento. Então, a gente preconiza uma alimentação balanceada, exercício físico. Exercício físico é o que melhor promove a saúde do idoso. Por quê? Porque ele previne a sarcopenia e, prevenindo sarcopenia, vai prevenir também síndrome do imobilismo, síndrome da fragilidade do idoso, fraturas nos idosos, quedas. Então, é muito importante o exercício físico, tá? Evitar álcool e cigarro e as imunizações, que aí são as prevenções de cada doença aí, são mais prevalentes nos idosos, tá? Então, essas 3 são promoção à saúde e essa daqui, prevenção à saúde aí na prevenção primária. Então, exercício físico, já falei para vocês que é o mais importante, melhora o sedentarismo, melhora fator de risco para várias doenças, hipertensão, diabetes, obesidade, melhora o equilíbrio e a marcha, prevenindo quedas, a força muscular, prevenindo síndrome da fragilidade, vai manter o peso e a saúde mental do idoso também. Ela é melhor se o idoso faz exercício físico. Além do que, geralmente o exercício físico é feito com outros idosos, então isso vai promover também a integração do idoso na sociedade. Tá? É preconizado 30 minutos de exercício, aí de leve a moderada intensidade, depende do idoso. Tem idoso que consegue fazer isso, mas tem idoso que consegue fazer só alongamento. Então, é preconizado 30 minutos 5 vezes por semana e não precisa de avaliação médica para fazer exercício físico. Todos os idosos devem fazer, não precisa da autorização do médico, a não ser que o idoso tenha algum comprometimento pulmonar ou cardíaco ou queira fazer alguma atividade física aí de alto impacto, aí uma atividade muito forte. Tá? Prevenção secundária significa o quê? Diagnóstico precoce e tratamento mais rápido possível. Então, são feitos screenings, para certas doenças. Obviamente, você vai pensar na idade do paciente e nas complicações do procedimento de investigação que você vai fazer em cada idoso. Então, vamos dar uma olhada, Como é que são os rastreios para doenças metabólicas no idoso? Então, a doença cardiovascular, a gente faz em quem? Em pacientes com 1 ou mais fatores de risco, além da idade, acima de 60 anos, Lembrando que toda vez que eu falar idoso, é pessoas acima de 60 anos. Não, que iniciam atividade física intensa, tá? Então, só com 1 ou mais fatores de risco para que iniciam atividade física intensa, não aquela preconizada lá de 30 minutos, 5 vezes por semana. Como? A gente vai fazer um eletrocardiograma de esforço, tá?
Para rastrear a obesidade, isso é feito em todos os idosos acima de 60 anos, através do cálculo do IMC mais da circunferência abdominal. Rastreamento de diabetes também é feito em todos os idosos, né, através da glicemia de jejum e da hemoglobina glicosilada. Hipertensão também é rastreada em todos, né, através aferindo a pressão arterial. A dislipidemia também para todos, com colesterol total, frações mais triglicérides. E hipo ou hipertiroidismo para mulheres, tá? Medindo-se o TSH. Tá? Isso daqui é feito aí anualmente, okay? Para rastreio de doenças metabólicas. Outras doenças, câncer de mama, né, rastreado em mulheres, né, obviamente, e isso mudou recentemente, então não é mais a mamografia anual para mulheres acima de 40 anos, é uma mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos de idade. Por quê? Porque foi observado que fazer mamografia após os 69 anos de idade não alterava a mortalidade por câncer de mama em mulheres, e nem a mamografia antes dos 40 anos de idade. Então, presta atenção que isso é relativamente novo. Para câncer de cólon e reto, a gente faz para todos os idosos acima de 60 anos, colonoscopia a cada 10 anos, sigmoidoscopia a cada 5 anos, sangue oculto nas fezes anualmente. Câncer de próstata, né, a gente vai rastrear em homens, não é recomendável o rastreamento por PSA ou toque retal. Então, toma cuidado. Então, esse rastreamento de câncer de próstata com o PSA e o toque retal não é recomendável pelo Ministério da Saúde, porque não diminui mortalidade em homens acima de 60 anos de idade. Câncer de pele, né, pelo exame clínico anual. Câncer de boca também, pelo exame clínico anual. Câncer de colo do útero, né, rastreado em mulheres, com o Papa Nicolau, 3 exames consecutivos negativos e ausência de atividade social tornam esse rastreio desnecessário. Agora, se for uma mulher sexualmente ativa, aí tem que rastrear. Câncer de pulmão é rastreado entre 55 a 80 anos, né? Aí com pacientes com carga tabágica de mais de 30 anos, um maço de cigarro, pela tomografia de tórax, né? E não é recomendável para quem parou de fumar há mais de 15 anos ou quem tem comorbidade que impeçam alguma cirurgia curativa, obviamente, porque aí não faz sentido você submeter esse paciente a uma tomografia de tórax. Osteoporose a gente faz para mulheres acima de 65 anos e homens acima de 70 anos, através da densitometria óssea. Aneurisma da aorta abdominal, né, para homens acima de 75 anos, com histórico de tabagismo, através do exame clínico, ultrassonografia em indivíduos com pelo menos um fator de risco, se não tiver fator de risco, só pelo exame clínico. Demência, a gente vai rastrear em pessoas com queixas ou sinais de declínio cognitivo. Se não tiver nenhuma queixa, não precisa rastrear demência e é feita através do mini exame do estado mental. A depressão, a gente também só vai rastrear em pacientes com queixas, né, ou sinais e sintomas da doença, e é feita com um questionário específico, aí avaliado pelo geriatra ou pelo psiquiatra. Bom, prevenção terciária. Prevenção terciária significa o quê? O idoso já teve a doença, ficou com alguma sequela e precisa ser reabilitado. Então, controlar as doenças crônicas, né, reabilitar os indivíduos, né, e a prevenção terciária é muito custosa no idoso e geralmente é multiprofissional. Então, por exemplo, o idoso que perde os dentes, ele tem que ser reabilitado com uma prótese. Por quê? Porque isso vai facilitar a alimentação dele, vai facilitar a digestão dele, vai prevenir doenças periorais. Então, isso daí é muito importante. O idoso acamado, por exemplo, ele tem que fazer fisioterapia e, de preferência, que vise tirar ele dessa condição de imobilismo. Então, prevenção terciária é muito importante. Vacinação. Quais são as vacinações que a gente faz para o idoso?
a gente faz a influenza, que é a vacinação da gripe, né? Ela tem 60% de proteção de doenças agudas relacionadas à gripe em idosos e ela é feita anualmente para todos os idosos acima de 60 anos de idade. A pneumocócica 23 valente, ela é recomendada a todos em dose única, mas ela não é dada aí pelo Ministério da Saúde, não é disponibilizada na rede pública, mas é recomendada a todos os idosos. A dupla adulto é recomendada também a todos os idosos a cada 10 anos, tem que ser feito um reforço. A hepatite B ela é feita com 3 doses e ela é recomendada também a todos os idosos com um calendário de vacinação incompleto. E a febre amarela em idosos ela é feita em dose única e não a cada 10 anos. E, obviamente, você vai considerar os riscos de vacinar um idoso contra a febre amarela se ele tiver uma imunidade muito baixa, talvez não valha a pena a vacinação, tá? E ela é feita só uma dose para os idosos. E aí tem uma vacinação, que é a do herpes zoster, que não está disponibilizada na rede pública, mas a gente sabe que a incidência do zoster aumenta muito com a idade, né? A gente tem 10 episódios de herpes zoster para cada 1.000 idosos, com uma complicação grave que pode acontecer, que é a neuralgia pós-herpética. E a vacinação contra o herpes zoster, que é feita em dose única, ela previne essa neuralgia, ela não evita totalmente, mas diminui bastante a incidência dessa complicação pelo herpes zoster e a própria incidência do herpes zoster em idosos. Ok? Então é isso que vocês precisam saber para responder as principais questões aí de promoção à saúde e vacinação do idoso. Boa sorte e até a próxima.